Olá pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde, boa noite ou bom dia para quem estiver assistindo o vídeo. Hoje vou falar sobre a Segunda Guerra Mundial e vou dar início primeiro à questão do contexto inicial, né? Um dos objetivos da aula é compreender o processo de formação do eixo e também identificar a política de expansão territorial alemã na década de 30, né? Primeiramente, falando sobre a Guerra Civil Espanhola, que faz parte do contexto pré-Segunda Guerra Mundial, primeiro que a Guerra Civil Espanhola ela acabou sendo conhecida principalmente por causa da luta entre os comunistas e os fascistas, né? Mas principalmente tá dentro de um contexto de que muitos países da Europa, né, não só a Itália e a Alemanha, mas também Portugal e Espanha, estavam num contexto do fascismo, né? Então ele acabou mobilizando, né, milhares de pessoas de várias partes do mundo a aderirem à luta espanhola, e o general Francisco Franco ele foi um dos líderes dessa guerra, né, que acabou sendo vitoriosa pelos fascistas. Então ele ali no quadro ele pergunta, né, qual que foi o grupo vitorioso, né? O grupo vitorioso foram dos fascistas, e o que aconteceu com a guerra após o fim da Guerra Civil, né? Na verdade, a Espanha ela se tornou um país fascista, mas ao contrário da Espanha, de outros países, Portugal e Espanha foram dois países que ficaram distantes da Segunda Guerra Mundial. A Suíça também foi outro país que também ficou distante da Segunda Guerra Mundial. Então, como eu falei, o grupo vitorioso foram chamados nacionalistas, né, liderados por Francisco Franco. O que aconteceu na Espanha foi que, após a fim da Guerra Civil, foi implantada uma ditadura nos modos fascistas que durou até 1973. Em Portugal, o fascismo, né, ele também da ditadura do Salazar, acabou nos anos 70 também. Então, o contexto de ascensão dos regimes totalitários na Europa, não só o fascismo, mas também o nazismo e o comunismo também ocorreram numa época de profunda crise social, né? Principalmente ali no final dos anos 20 e começo dos anos 30, ocorreu um forte crescimento do desemprego na Europa, e isso acabou alimentando, né, e dando força para que movimentos de extrema direita e extrema esquerda subissem ao poder. E também a gente também deve comentar, né, que essa época dos anos 30 e 40 foi uma época de crise também da democracia, né, que acabou favorecendo o fortalecimento de ideias extremistas. Então, fazendo uma contextualização do período, a gente vê as alianças militares ativas, né? Primeiro a questão da OTAN, que foi após a Segunda Guerra Mundial. Também tem a OCX, PDSC, OTSC e a UNASUL. O mapa acima mostra as alianças militares atualmente ativas no mundo, né? A OTAN, por exemplo, é uma das uniões militares mais fortes atualmente. Então, a formação do eixo fascista, Roma-Berlim, ocorreu ali em outubro de 36. E também ocorreu o pacto anti-Comintern, né, que integrou o Japão ao acordo. E esse pacto ele era uma união também contra o comunismo, né? Na verdade, o termo Comintern ele está dentro dentro da Internacional Comunista, né? Que era o nome dado a essa sigla. E o objetivo também desse pacto anti-Comintern era lutar contra a expansão do comunismo e apoiar-se mutuamente em ações de expansão territorial, né? Então, além da Alemanha, o Japão também ele também entrou dentro dessa questão do expansionismo territorial, né? No início do século XX, o Japão era uma potência industrial e era a única potência da Ásia. Então, em 1931, o Japão acabou invadindo a Manchúria, que é o território que aparece ali no quadro. Esse quadro ali, como eu marquei no slide, é uma província chinesa, né, que é rica em minério e solos férteis, e o Japão acabou invadindo. E a Liga das Nações acabou condenando o ataque. Em 1937, o Japão atacou e ocupou outra parte da China. O expansionismo italiano
Além do Japão, a Itália, por exemplo, em outubro de 1935, invadiu a Etiópia, no nordeste da África, e também invadiu a Albânia, na Europa. A Liga das Nações acabou proibindo os países membros de fazer comércio com a Itália, e os Estados Unidos e a Alemanha, que não faziam parte da Liga, continuaram a vender aos italianos matérias-primas essenciais como petróleo e carvão. Então, além disso, o domínio italiano antes da Segunda Guerra Mundial aparece ali em vermelho, né? E depois aparece os territórios em roxo, rosa, né? Com o território que eles invadiram após a Segunda Guerra. Essa questão também da invasão de territórios africanos também está incluso dentro dentro da questão da divisão da África, né? Ali mostra, por exemplo, consegue identificar no mapa onde está a Itália. Além disso, no caso, por exemplo, do expansionismo alemão, a Alemanha primeiro tornou obrigatório o alistamento militar, né, com punição de ser assassinado ou preso, e também em 1935 houve uma retomada da região do Sarre, né, rica em ferro e carvão, que era controlada pela Liga das Nações. Além disso, houve uma militarização da região da Renânia na fronteira com a França. Isso ia de frente também à questão do Tratado de Versalhes, que proibia a Alemanha de formar exército, por exemplo, e também produzir ter siderúrgica na Alemanha, né? Porque isso eles poderiam fabricar armas, né? Além disso, em 1938, a Alemanha acabou anexando a Áustria e os Sudetos, né, que é a região da Tchecoslováquia, que era habitada por maioria alemã. E isso foi um dos primeiros episódios antes da Segunda Guerra Mundial, né? Houve também uma política de apaziguamento, né? A Alemanha ignorou as invasões territoriais para evitar uma guerra. E o motivo também era que a Inglaterra e a França viam em Hitler um guardião do capitalismo na luta contra o comunismo soviético. Além disso, a Conferência de Munique, em 1938, permitiu que as anexações alemãs fossem aceitadas, né? Mas com o compromisso de que a Alemanha não invadisse outros territórios. Só que em março de 1939, os nazistas anexaram a Tchecoslováquia inteira, desrespeitando o que havia sido combinado em Munique. Em 23 de agosto, o Hitler assinou um pacto de não agressão com a União Soviética, né, que foi o pacto Molotov-Ribbentrop, e ele acabou sendo ignorado pela Alemanha, que acabou invadindo a Polônia e também posteriormente invadiu a União Soviética, né? Eles comprometiam-se a não atacar por 10 anos. Secretamente acabaram ocupando e dividindo a Polônia. Na verdade, o pacto Molotov-Ribbentrop, ele dividia a Polônia em 2 territórios, né? Mas a Alemanha acabou não respeitando esse pacto. Então, como vocês podem ver no mapa, ali como aparece, a invasão da Polônia em setembro de 1939 acabou dando início à Segunda Guerra Mundial. Só mostrando ali a questão da ocupação da expansão territorial da Alemanha, né? Em 7 de março de 1936 foi ocupada a Renânia. Também em 1938 houve a Conferência de Munique, né? A anexação da Áustria ocorreu em 1938. A ocupação dos Sudetos também ocorreu em 1938, em setembro de 1938. A anexação da Boêmia, da Morávia, ocorreu em 1939. Em 1939 também ocorreu a anexação da Eslováquia e posteriormente a invasão da Polônia, né? Em 1939 também houve a anexação de Memel na Prússia Oriental. Então, fazendo uma retomada da aula, o eixo Alemanha, Itália e Japão começou a se formar em 1936, inicialmente uma aliança contra o crescimento do comunismo. Houve um significativo expansionismo territorial dos países do eixo na década de 30, como eu tinha comentado. E também houve a divisão da Polônia entre a União Soviética e a Alemanha, que deu início à Segunda Guerra Mundial.